Falar de dinheiro pode ser mais complicado do que escolher o lado da cama. Mas atrasar essa conversa na vida a dois pode trazer muitas dificuldades e prejuízos para o casal. Nesse episódio de estreia da quarta temporada, a gente recebeu um casal que está vivendo essa história e é recente. Eles começaram a namorar há 5 meses e estão morando juntos há 2 meses. A Débora e o Bruno vão contar pra gente quais são os perrengues da vida dois, quais são as resoluções, como que eles estão se organizando e quem vai conduzir com eles essa conversa é a Naira Sombra, que é planejadora financeira certificada CFP. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse episódio para aquele casal de amigos que você conhece e que pode se inspirar com essa história. Mande também suas dúvidas para a gente responde por aqui. E se você quiser ajuda profissional, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e encontre um profissional CFP que vai te ajudar com as finanças e com as conversas difíceis. Fiquem com a gente, podcast Planejar para a Vida. Quem se planeja tem futuro. Olá, seja muito bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar. Eu sou a Thaís Pessoa e esse episódio marca o início da quarta temporada, que continua fazendo clínicas financeiras, mas agora falando de um tema que impacta muita gente, o planejamento financeiro a dois. Para contar essa história para a gente, dividir para a gente um pouquinho de como eles organizam a vida financeira, como que eles fazem planos juntos, como fazem isso sem briga, a gente traz aqui hoje um casal que é a Débora Gerardi, radialista, e o Bruno Scandiuzzi, engenheiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Eles estão começando essa jornada agora, né? Eles estão juntos há 5 meses e morando juntos há 2 meses. Então, eles vão já contar pra gente essa história, mas eu queria apresentar também a planejadora financeira CFP, que vai ajudar esse casal a colocar a vida nos eixos e colocar tudo nos trilhos. A Naira Sombra. Bem-vinda, Naira. Muito obrigada, Thaís. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela presença, gente. E eu queria começar, então, pedindo para a Naira contar para a gente como que você chegou à certificação CFP, que certifica planejadores financeiros, qual que é a sua trajetória e a sua carreira? Eu estou há 14 anos no mercado financeiro, vim da instituição bancária. E aí, quando eu saí de banco, eu entendi que eu precisava entender muito mais do que investimento para ter um atendimento mais 360. Eu acabei entrando no escritório de assessoria de investimentos, como especialista em investimentos. E quando a gente entende a vida do cliente e só fala sobre investimentos, tem uma lacuna. Foi então que eu conheci a Planejar, que a gente tem um atendimento mais completo, 360. Então, além de investimentos, vou entender a vida, objetivos, gestão de riscos, sucessão, planejamento tributário, aposentadoria. Fui me inteirar como é que funcionava mais, fiz as provas, consegui a certificação e hoje eu tenho um atendimento muito mais completo. Eu não sou especialista em investimentos, eu sou especialista em planejamento financeiro. Então, eu ajudo a família como um todo e o investimento é um dos tópicos, mas não sempre o principal. Muito bom. E falando em família, temos aqui uma família recém-formada, né? A Débora e o Bruno se conheceram há 5 meses, estão morando juntos há 2 meses. Conta pra gente essa história, como que vocês se conheceram? É até engraçado porque a forma como a gente se conheceu foi através de um aplicativo, né? E um fato interessante é que a gente não, devido à localização geográfica, não era pra gente se conhecer, entre aspas, né? Mas, cara, quando é pra acontecer, literalmente acontece, né? Então a gente se conheceu, saímos no mesmo dia ali, trocamos muita ideia cara, foi assim funcionando e as coisas foram rolando e até a gente tá até hoje aqui assim dessa forma. Até hoje já estão morando juntos. Como que foi isso, Sim. Débora? A gente se conheceu e foi tudo muito orgânico, assim, foi tudo acontecendo muito rápido e intenso. Como ele falou, assim, no primeiro dia a gente já saiu, a gente conversou, já saímos, já dormi na casa dele e depois não voltei mais, assim, né, de voltar, assim, entre aspas, né. E aí na semana seguinte a gente já viajou, a gente não parou, assim, de sair, de ficar. E aí, um mês depois, a gente já começou a namorar, e aí vieram os planos, né, assim, eu ficava muito com ele, voltava pouco para casa, e aí, eu falei: "Bom, eu nunca tive vontade de morar sozinha, sozinha, mas assim, quando a gente se conheceu, que a gente vivia juntos, falei: "Bom, e se a gente", né, a gente conversando, "e se a gente for para algum outro lugar", né, que lá onde ele morava, eu brincava que não me cabia,
mas que se a gente encontrasse algum Só um outro... ponto, eu diminuí o meu armário para você poder ir para Verdade. lá, mas mesmo Mas assim mesmo assim não deu, não me não, cabia no apartamento dele. E aí eu falei: "Bom, vamos achar um outro apartamento, vamos achar uma casa pra gente". E aí começamos as buscas até que a gente encontrou o lugar ideal e fomos, sem muita estratégia, assim. O bom de trazer casal é que a gente vai se reconhecendo nas conversas, né? A gente tá entendendo o que vocês estão falando quando a gente fala de guarda-roupa. Agora, voltando no assunto de dinheiro, porque a gente vai abrir a clínica, mas eu queria que vocês contassem pra gente rapidamente, assim, vocês falaram de dinheiro alguma vez? Como que é a relação, antes de falar do casal, como que é a relação de cada um com o dinheiro? Boa pergunta, assim, só dando um histórico de mim, né, eu já sou do mercado financeiro, né, atuei ali como assessor por um tempo, né, atendendo clientes, montando um planejamento financeiro completo, porém, eu fui para uma outra área agora no escritório, né, hoje eu atuo mais na expansão do escritório, ali trazendo novos colaboradores para o escritório. E aí, como eu já tive essa experiência ali atendendo clientes, entendo um pouco ali da vida, do planejamento, eu tentei trazer isso para o nosso relacionamento, né, para o casal. Então, logo no início, eu já comecei a abordar sobre esse tema, falei da importância da gente, cara, conversar sobre isso, ver ali o que a gente podia fazer, colocar numa planilha, eu não sei, mas a gente precisava falar sobre esse tema, né. E aí fui tentando, só que, cara, o que acontece? A gente nunca conseguia fazer de fato um encontro para poder falar sobre esse tema. A gente fala, essa semana, inclusive a gente até mandava invite na agenda, né, Linda? A gente mandava invite na agenda, os dois aceitavam, mas chegava e sempre tinha uma coisa, entre aspas, mais importante para fazer naquele dia. Resumo da história, a gente nunca conseguiu bater esse papo, mas assim, eu tenho um planejamento financeiro mais ou menos estruturado. A Linda, ela pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre como que é o planejamento dela, mas a gente nunca conseguiu ter esse encontro para falar sobre o nosso planejamento ali e seguir, né? Quem ouviu ele começar a falar, falou: ah, então a vida desse casal tá resolvida, né? Ele é planejador financeiro e ele vai conseguir. A Naira tá aqui basicamente de figurante. E aí ele conta pra gente que eles não falaram disso ainda, né? Casa de Que... ferreiro, espeto de pau. Exatamente. E é muito legal a gente falar disso, porque as pessoas pensam assim: ah, eu não faço meu planejamento financeiro porque eu não sei desse tema, né? Eu não sei lidar com dinheiro. Mas quem sabe também não faz. A questão de falar de casal, né, Porque e eu da acho que nossa é um vida. tema Um assunto delicado, né? delicado, né? Ainda mais quando a gente não se conhece tanto, assim, nesse início, né? Então acaba ficando ali meio distante de falar, né? Dinheiro é o último assunto que a gente vai tocar, né? A gente pergunta de tudo, até da Sim, família da pessoa, as polêmicas, as doenças, mas a gente não fala de dinheiro, né, Débora? sim. Assim, da minha parte, eu sempre fui uma pessoa muito gastona, então eu sempre, assim, tinha ali meu dinheiro que eu ganhava de trabalho, me organizo ali nas minhas notas no meu celular, então eu vou colocando ali tudo que eu tenho de gastos mensais, mas assim, sempre muito livre, assim, sem, nossa, tenho que poupar tanto, não, sempre muito jogado, assim. Tanto é que na nossa primeira conversa com a Naira, eu falei assim: eu não, eu só consigo guardar dinheiro se eu tiver uma conta para pagar. Então, seja ali um boleto que eu olho, que eu fale, não, eu tenho que pagar isso, e aí o que sobrar, eu faço outras coisas. Então, assim. Eu sempre fui muito desapegada com esse assunto, assim, de organização financeira, assim, né? Eu acho que esse é um tema importante porque vem da sociedade. Ninguém fala num barzinho sobre vida financeira, compartilha quanto ganha, quais são os hábitos de Uhum. consumo. A gente não tem isso na escola, a gente não tem E seria educação importantíssimo, né, financeira. ter uma matéria dessa na Isso. escola, Então por acaba se exemplo. tornando um tabu. E entre casais, quando a gente vai discutir sobre isso, a gente leva muito pro conflito, vai ter briga, a gente vai se Uhum. estressar, então evita esse tipo de papo. Mas quanto mais a gente demora para ter essa conversa, pior é. Vai se criando um clima, Sim, um às vezes não tá tão satisfeito quanto o outro, as coisas vão começando a incomodar. Então, essa conversa é importante, não é fácil, mas é importante que a gente crie um clima mais favorável para ter essa conversa. Então, monta um jantarzinho romântico, sei lá, leva um vinho, coloca uma vela, amor, vamos falar dos nossos planos, do nosso projeto, do que a gente quer para o futuro? Começa com a parte boa.
Então, desenha o que a gente quer, o que a gente quer junto, o que a gente quer individual, e aí depois vai destrinchando. Depois, mas vamos ver como que é a despesa fixa, quanto que é a variável, quanto que a gente precisa juntar por mês para atingir esse objetivo. Então, dá para começar devagarzinho. Não precisa, vamos sentar e montar uma planilha. Porque não, ninguém gosta de fazer e é chato. Mas a gente precisa começar de algum modo. E vamos começar sonhando pelo lado bom, pelos objetivos em comum do casal. É uma ideia. Mas eu acho que tem uma questão que você falou, gente, os casais, eles brigam sobre dinheiro, né? Porque às vezes o dinheiro tá faltando e alguém gastou onde não podia, ou mesmo que não tenha gastado onde não podia, o dinheiro acabou e isso gera estresse no ser humano, é natural. Mas mesmo para os casais onde o dinheiro não tá faltando, ou não tá faltando tanto, há uma questão de que falar sobre dinheiro gera desconfiança. Então, por que que ele quer saber quanto eu ganho? Ele tá achando que eu não tô contribuindo o suficiente? Ou por que que eu tenho que abrir onde eu gastei? Por que que ele, né? O que que será que ele tá pensando quando ele tá me fazendo essa Não pergunta? tá confiando em Não mim, confia em talvez? mim? Então, eu acho que falar de dinheiro também mexe com a confiança, né? Como que a gente ameniza essa situação? Eu acho que o primeiro de tudo, quando você compartilha uma vida com uma pessoa, uma tem que saber dos hábitos financeiros do outro. Então, assim, faz parte do processo eu saber quanto você ganha sim e para onde está indo o seu dinheiro, porque a gente tem objetivos em comuns, tem objetivos particulares, mas casamento é uma sociedade e na sociedade você precisa conhecer a parte financeira do seu sócio. No casamento também. Então, é importante saber quanto que a pessoa ganha, quanto que a pessoa gasta. Não precisa prestar contas, mas ter essa conversa no papo tranquilo. Olha, 50% do que a gente ganha vai para as contas em comum. Os outros 50% é livre, é seu, você pode fazer o que você quiser. Mas contanto que tenha não uma prestação de contas no 1 a 1, mas precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Será que além desses 50%, você está com dívidas no cartão? Será que você está pegando dinheiro emprestado com alguém da sua família? Ou será que não? Você está usando só esses 50%, então tá tudo bem, tá dentro do nosso combinado. Então precisa ser uma coisa linha a linha, mas é importante sim a gente falar de valores e ter ideia para onde está indo o dinheiro do outro. Porque quando a gente descobre, pode ser tarde demais. E aí um dos maiores índices, motivos de separação é por conta de problemas financeiros. Então quando a gente vai deixando isso muito para frente, às vezes não tem nem mais solução. Então é importante ter essa troca sim, saber valores sim e definir um orçamento comum e um orçamento pessoal. O pessoal eu posso gastar com o que eu quiser, contanto que seja um acordo entre o casal, que cada um tenha determinado valor para fazer o que quiser. E dívidas têm que sim ser compartilhado, tá? A partir do momento que vocês estão juntos, ou união estável, ou casamento, as dívidas são compartilhadas. Então o cônjuge tem sim que saber se você está pegando dinheiro emprestado fora, se você não está conseguindo pagar o cartão de crédito. Eu sei que não é uma conversa legal, mas é importante porque ele é a pessoa que vai te ajudar a sair dessa, em muitos dos casos. Então, assim, vamos contar com ele desde o começo para que a gente não se afunde tanto. Muito bom. Então, agora que a gente tem a oportunidade de ter um casal que está começando essa jornada a dois muito recentemente, a gente vai abrir a nossa clínica financeira. E aí, a gente vai dar a oportunidade de vocês perguntarem para a Naira tudo que vocês quiserem para começar do jeito certo, essa relação. Boa, acho que eu vou começar com uma, Nai. O que que acontece? Na verdade, é até curioso isso, né? Porque a gente tem uma deficiência na educação ali financeira desde o início, isso não é novidade, né? Mas o engraçado é, por exemplo, a Linda, ela tem seguro de automóvel, seguro do celular, seguro de todas as ferramentas ali de trabalho, tem seguro de todos os bens ali praticamente. E aí o seguro da vida, que é, assim, o bem ali que deveria ser o mais importante, a gente não tem. Isso eu acredito que é uma realidade de todos, a maioria dos brasileiros, vamos dizer assim. Então a gente não olha para isso como se fosse realmente, e é o bem mais importante que a gente tem, que é a nossa vida. Então acho que é muito importante fazer essa leitura desde o início, e quando a gente passou com a Naya ali fazendo esse planejamento completo, a gente identificou essa demanda, tanto é que hoje a Linda fez ali, utilizou dessa ferramenta, né? Muito por conta disso, cara. A gente precisa ali proteger tudo isso. E aí a minha dúvida é, né? Assim, visando isso, né? Que a educação financeira é um pouco precária ali no começo ali da nossa vida financeira. Que ferramentas, que estratégia que a gente pode abordar para, sei lá, conseguir falar com o pessoal da importância disso tudo, né? De se planejar, de proteger e tudo mais. Eu acho que
pode começar contratando um planejador financeiro. Acho que é muito difícil, além do seu dia a dia de trabalho, vida pessoal, você sentar e aprender tudo sobre o mercado financeiro, entender todos os passos, que um planejador financeiro tem mais conhecimento, ele estudou para isso, ele trabalhou com outros casais, ele trabalhou com outras famílias, ele tem uma bagagem. Então, contratar um profissional certificado que consiga ajudá-los nessa construção de patrimônio. Você falou de uma coisa que é muito importante, que é o meu queridinho, meu xodó, que é o seguro de vida, porque eu falo, dentro de um planejamento financeiro, eu preciso ter 3 coisas: a reserva de emergência, ou reserva de oportunidade, um plano de saúde e um seguro de vida. Porque, como um exemplo da Débora, ela é uma profissional liberal. Se hoje ela ficar doente, se ela sofrer um acidente, ela vai receber o mínimo do INSS se ela contribuir. Então, isso vai afetar as finanças do casal. Isso vai sobrecarregar o Bruno. Então, se ela não tiver um planejamento dela, isso impacta no casal. Então, são coisas que você olhando de fora, às vezes você não enxerga, você nem tem conhecimento disso. Então, é importante, sim, dedicar um pouco de tempo, até um pouco de recurso para ter um profissional qualificado para ajudar a estruturar isso. E esse profissional também vai ajudar com essa conversa financeira que vocês têm dificuldade hoje. Então, eu falo assim, olha, a gente tem alguns métodos que podem ser testados. Vamos começar? E aí vocês vão testando método por método até ver o mais adequado. Eu acho que é muito mais fácil, rápido e efetivo do que vocês buscarem soluções sozinhos. Uma vez que a gente não foi treinado, não foi educado para isso, e se eu for começar agora eu vou demorar para atingir o patamar, então procure alguém especializado para ajudar, que ele vai falar sobre todos esses assuntos que são muito importantes no começo de vida 2. Legal. Outra pergunta que vocês tenham para fazer? Eu acho que é a questão do... A gente comentou esses dias sobre ter ou não uma conta em conjunto, ou que seja um cartão de crédito em conjunto, né? Por exemplo, a gente ainda está se descobrindo, né, como casal morando junto. E esses dias a gente falou sobre ter, de repente, um cartão de crédito para mercado, iFood, enfim, para a gente ter aí essas contas e conseguir organizar e saber quanto que a gente gastou ali no final do mês. E aí a gente pensou nisso, mas não sei aí também qual que é a melhor opção para gente ter isso muito claro e certo, né? Eu sou a favor, mas não adianta abrir uma conta em conjunto, colocar todas as contas comuns lá e não ter uma conversa sobre essas contas, sobre os valores, sobre quanto cada um vai contribuir nessa conta para que as contas em comum sejam pagas. Então, eu sou adepta da planilha, sou antiga do Excel, então eu coloco tudo no Excel para saber qual que é o meu custo fixo. Então, quando eu sei qual que é o custo fixo da família de vocês, então vocês estão 2 meses morando juntos, vocês já sabem aluguel, mais ou menos água, luz, mercado, quanto vocês gastam com tudo isso. Vamos sentar e vamos colocar no papel. Aí a gente gasta, sei lá, R$5.000. Então, como vai ser a divisão? Vai ser 50% para cada? Eu coloco 2,5, você coloca 2,5 nessa conta conjunta? A conta nada mais é do que pagar as contas comuns e os dois terem acesso. Mas não adianta isso se eu não tenho essa organização financeira, se eu não sei quanto que eu estou gastando. Se eu simplesmente pego um cartão de crédito e vou passando tudo que é conta em conjunto, de repente eu estou lá devendo R$10.000 na conta, a gente colocou 8.000, estou usando 2 do LIS e não tenho planejamento nenhum. Então, assim, é legal para as contas em conjunto, para cada um saber o valor de cada conta, mas tem uma lição anterior, em vocês entenderem o custo de vida de vocês e definir quanto cada um vai contribuir. E isso a gente tem alguns métodos que a gente pode falar mais para frente, mas é muito testar, é tentativa e erro. Esse não funcionou para mim, esse funcionou para mim, para ver quais que vocês se adequam melhor. Mas respondendo, Débora, eu sou a favor da conta em conjunto, sim. Mas cada um tem que ter individual para os gastos pessoais. Então, você gastar com sua roupa, sua maquiagem, seu cabeleireiro, sua conta individual. Para o Bruno gastar com alguma coisa dele também pessoal, individual. E as contas em conjunto devem ser tratadas nessa conta nova que vocês vão fazer em nome do casal. Vou colocar uma polêmica nessa história. Mulher gasta mais. Gasta. Gente, se É gasta. justo dividir igual? Eu vou ser Nossa, eu sou tão minimalista. Eu vou ser polêmica também, tá? Vou falar como que funciona na minha casa por conta desse gasto com a mulher. Na minha casa, a gente junta os salários, foi o que funcionou pra gente. A gente junta os salários, paga todas as despesas em comum, cada um fica com o mesmo valor de despesa de variável. Então, eu gasto X, ele gasta X. Só que a mulher gasta mais. Eu acho que pro meu trabalho, eu preciso estar com a unha feita, eu preciso estar com o cabelo feito, eu preciso... até depilação, coisas de mulher, que o homem também tem vantagem, porque a gente tá sempre arrumada e bonita. E eu também não entendo o que é um custo pessoal.
É um custo para eu ganhar mais, para ele estar feliz com a mulher que tem, então a gente coloca isso nas contas em comum. Mas foi de comum acordo. Então, no começo não era assim. A gente sentou, conversou, ele entendeu, ele acha que é importante, porque pro homem é roupa, é terno. Ele É compra um 4. inferno, né? A gente compra blusa toda semana. Exatamente, ele compra 3 ternos por ano, então o custo dele tá lá. Então, nossa, só desses custos que eu falo que são custos fixos que eu gasto, sobrancelha, unha, esse tipo de coisa, vai dar uns R$ 500 pelo menos. Esse R$ 500 tá na conta comum. Mas foi um acordo que a gente fez, tá? Agora, roupa minha, pessoal, essas coisas, é tudo separado. Mas esses itens que eu considero básicos estão na conta em conjunta, mas vai muito da conversa de casal. Não foi assim desde o começo. Então, a gente senta todo mês para conversar como é que foi o dia anterior. E numa dessas conversas, eu falei assim, não acho justo, porque eu preciso disso. Então, não é só porque eu quero, por estética, por alguma coisa assim. Então, a gente conseguiu chegar num valor também... R$ 500, que tenha uma previsibilidade de quanto que eu posso gastar. O que eu gastar além disso é meu, é um custo meu. Mas é importante ter essa conversa. E é um tema polêmico, acho que vale a gente levantar assim. Gente, mas faz total sentido, porque até outro dia ele perguntou, né? Nossa, quanto você gasta por unha, de cabelo, de sobrancelha e tal? E aí eu comecei a abrir esses valores pra ele e ele ficou passado, porque assim, realmente são custos que... É um investimento mesmo. De eu falei, fato. pelo menos R$ 500 por mês. Você falou no tudo, mínimo. assim, a gente trabalha com... Eu trabalho com público, eu trabalho com pessoas, então assim, eu tenho que estar sempre arrumada e também é uma coisa que eu gosto, então que faz diferença pra mim, pra minha autoestima e tudo mais. Então, é um investimento que tem que ser falado também, Sim. porque faz parte ali das contas mensais, com certeza. Mas é importante a gente pesar também. Isso tem que ser conversado. Uhum. Por exemplo, assim, maquiagem não está na minha conta de despesas fixas. Sim. Então, é um gasto pessoal. Então, a gente chegou junto num valor que ele também considerou ideal. Não, se for isso por mês, tudo bem, eu não me importo. Então, é o que a gente falou. Abrir todos os valores, eu preciso fazer sobrancelha a cada 15 dias. Tem a depilação a laser que eu pago uma vez por mês. Olha, dá R$ 800 tudo. Então coloca 500, vai, tá bom. E o resto fica comigo. Mas é uma conversa que eu acho que faz sentido ter, sim. Porque o homem também se aproveita de ter a mulher sempre bonita. Concordo. É isso. Ele tá em minoria, a gente não vai dar margem pra ele discordar. Vamos passar Não pra mesmo. próxima Exato, pergunta. nem vou me atrever a discordar aqui. Não, mas eu achei legal a gente, tipo, no começo da conversa, você falou um pouco de junta o que é conta fixa e aí cada um tem o seu dinheiro. Sim. E o seu dinheiro? Como que você faz planos com o seu dinheiro? E como que você faz planos em casal? Na verdade, a gente paga todas as despesas fixas do casal. Então, não importa se eu passo no meu cartão, se eu passo no dele. Toda semana a gente senta e coloca numa planilha. Se eu fiquei devendo no final do mês, eu pago pra ele. Se ele ficou me devendo, ele paga pra mim. Então, tem essas despesas fixas. A gente tem cachorro, as despesas dos cachorros, como se fossem filhos, são fixas. A gente tem um valor, 10%, que vai pro investimento. Então, eu tenho investimento na minha conta, ele tem investimento na conta dele. Então, entra como se fosse uma despesa fixa, que é o que a Débora falou. É como um boleto. Antes de gastar, eu preciso me pagar. Então, a gente já tem esse combinado dentro da planilha, e aí cada um fica com determinado valor. Esse mês sobrou R$ 3.000 para cada, sobrou R$ 4.000 para cada. E assim, a partir do mês que vem, eu vou me organizar, porque eu posso usar esses 3. Eu não posso contar com esses 3 esse mês, porque eu não sei quanto que vai vir. Porque apesar das despesas fixas, tem uma variação. Esse mês eu tive que gastar mais com o veterinário do cachorro, então eu gastei mais. Então, eu sempre trabalho com um mês à frente. Então, se esse mês sobrou 3, o mês que vem eu tenho 3.000 para gastar. E a gente tem essa conversa também dos objetivos do casal. Então, a gente quer ir para a Itália. O objetivo era ir esse ano, a gente não conseguiu alcançar o valor que a gente queria. Então, vamos colocar para o ano que vem, vamos colocar para o próximo. A gente não vai tirar do investimento, não vai entrar em dívida porque a gente não conseguiu esse objetivo. Então, a gente tem um valor que a gente também coloca para o nosso objetivo. Então, eu ganhei um bônus, eu ganhei um 13º. Pô, amor, vamos colocar para nossa viagem, para esse objetivo em comum? Então, esse ano o objetivo era a viagem, a gente precisou trocar de carro. Então, é uma conversa. Vamos investir no carro ao invés da viagem? Eu acho que é mais importante. Você trabalhando longe, o carro não pode dar problema. Então, vamos. Então, é tudo conversado. Então, eu gasto um mês depois, porque eu sei a previsibilidade, mas a gente tem os nossos objetivos em comum e quanto que a gente tem que guardar para cada objetivo. E se a gente não conseguiu,
não vai dar. Fica pro ano que vem, fica pro próximo. A gente queria muito, mas talvez a gente vá para algum lugar aqui no Brasil, para Bahia, que a gente gasta muito menos do que para Itália, e vai adiando esse sonho. Eu acho que isso tudo faz parte da construção do casal. Hoje a gente queria viajar, mas o carro foi mais importante. Mas tem que ser discutido. Se falar, não, a viagem é mais importante, a gente já tinha planejado isso, tudo bem. Então a gente vai ter que aguentar com o carro para dar conta da viagem. Mas é conversa. Me surgiu uma dúvida aqui quando você falava, só separando ali, segregando em caixinhas, assim, para ficar mais fácil. Por exemplo, o objetivo da viagem para a Itália, né? Ah, a gente não conseguiu, vamos para Bahia, aqui que é no Brasil mais barato e tal. A gente cria uma nova caixinha ou não usa aquela caixinha da viagem para a Itália para essa viagem da Bahia? Ou a gente cria uma outra caixinha? Como que funciona assim? Pode ser conversado. No nosso caso, a gente usou uma parte do valor que a gente tinha considerado para a Itália para a Bahia e voltou a E aí o economizar. objetivo da Itália acaba ficando um pouco mais longe, assim. Isso. Tá. Mas aí tem a questão de férias, é uma vez por ano, porque ele é CLT, então a gente vai ter um prazo um pouco maior. Então a gente realmente acabou utilizando a viagem ainda vai acontecer, né? Mas a gente vai Aham, utilizar só o dinheiro postergou. da Tá. mesma caixinha de viagens. Tá, entendi. Acho que uma coisa que eu também fiquei pensando, porque a gente se vê, né, nessas situações todas. Quem define que o carro é prioridade, por exemplo? Porque uma coisa é o carro quebrou, não tá andando. Ah, então entendemos que isso é uma prioridade. Ah, não, o carro tá antigo, acho que precisa trocar. Porque todas as vezes que você começou uma resposta, você disse, tem que conversar, tem que conversar, tem que conversar. E quando essa conversa não flui ou quando as pessoas divergem, né? Como que a gente faz? Foi uma conversa, a questão do carro também, porque o meu carro já estava com 100 quilômetros, então a manutenção, 100 mil, né? A manutenção que a gente ia ter que gastar com o carro, a gente fez o custo, ia dar 5 mil a manutenção. Eu tô gastando muita quilometragem porque eu trabalho longe, e aí ia ficar mais difícil vender o carro. E cada vez o valor do carro ia se depreciando mais e eu ia tendo mais custo de manutenção. Então, será que não é melhor já eu vender, conseguir um valor relativamente bom, dar um pouco do meu bolso para pegar um carro novo e a gente adia essa viagem, ou não, vamos deixar o carro do jeito que tá? Daria. Mas eu acho que a viagem não é essencial. O essencial é a gente conseguir trabalhar para ter dinheiro para conseguir os objetivos. Então, foi assim que a gente chegou na ideia de que trocar o carro hoje seria mais importante. Se for uma coisa que a gente quer muito, um casamento, uma lua de mel, acho que isso vai ter prioridade. Então, depende muito das prioridades. Então, ano passado, a gente já foi para a Argentina. Então tá bom, vamos esperar mais um pouquinho, porque aí eu quero fazer a viagem dos sonhos. A gente combinou, eu quero gastar 40, 50 mil na viagem. Então, eu prefiro esperar e ter a viagem que eu realmente quero do que ir agora com 20 mil pra gente passar um perrengue porque a gente quis fazer os dois. Então, tem que chegar é conversa. A gente também estava montando, tá fazendo uma reforma, eu falei, eu prefiro isso, ele prefere aquilo. E aí, a gente chegou no embate porque nenhum dos dois queria ceder, porque pra mim uma coisa era importante, pra ele era importante também. Aí eu falei, tá, então a gente vai ter que jogar no 2 ou 1, papelzinho lá pra ver qual que vai... Aparecendo as prioridades Sempre aqui, tem um o que caminho, é né? essencial. Pra ver qual que vai ser o primeiro, porque nenhum dos dois abriu mão. E aí ele foi sorteado e paciência, eu Temos uma aceitei. churrasqueira na sala da Naira hoje. Muito bom. Eu tive que aceitar, mas foi justo, acho que foi a conclusão que a gente chegou, porque nenhum dos dois queria ceder. Então, nem sempre a gente vai ter a mesma ideia, a gente vai conseguir chegar no resultado final. Mas quando a gente entende que é vantajoso para os dois, que a gente consegue adiar um pouquinho esse plano, abrir mão, eu acho que isso é mais importante, que cria mais intimidade. Se tudo a gente for fazer sorteio, falar o meu é mais importante, eu não abro mão, a gente não cria um relacionamento de longo prazo também. Então, a gente tem que entender o que é importante para o outro, o que é importante para mim. Será que agora dá para colocar o que a Débora quer na frente ou não? Eu tô achando que o meu também é importante. Aí eu vou pro 2 ou 1, vou tirar pedra, papel, tesoura, vou escolher algum modo. Agora, tudo que puder ser conversado é melhor. E às vezes até para ser cortês, não sei, talvez, né? Por exemplo, dessa vez foi ele ali que ganhou, entre aspas, né? A próxima pode ser ele que vai ceder para você. Depois ali disso, a gente fez uma lista de prioridades. Falei, o que você quer? A gente colocou no papel. O que eu quero? Tá, então esse primeiro foi sorteio, porque a gente não chegou no consenso. Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? A gente foi colocando ordens de importância para cada um. E depois a gente tentou chegar num ponto comum. Acho que foi uma boa estratégia. Aí com um vinho lá, uma musiquinha, aí a gente não briga. A gente consegue ter um clima amigável. E aí depois dessa noite de vinho, assim, consegue definir as coisas ou o vinho foi no meio do caminho, deu tudo certo. Porque falar de dinheiro depois de falar de vinho, a gente fica rico, né? É mais fácil. Vamos adiantar aquele objetivo da Itália para agora, para amanhã?
É isso. Eles viajaram no primeiro final de semana, acho que eles estavam fazendo um planejamento financeiro. É, Exato, mas foi pra exato. Aparecida, foi pra pedir a bênção, então tá Fomos pra perdoado. Aparecida, e aí depois, logo depois, já que a gente tá por aqui, vamos pra Campos. Já Aí, ó. descemos Aí pra é Campos Campos. Já é que a gente caro, tá aí, por ó. aqui, mais 3 horas a gente chega em Campos. Ah, então 3 eu vou horas e mais aproveitar. E 3 como mil vocês reais, fizeram a as gente divisões das contas lá de Campos com uma semana de relacionamento? Cara, ó, você pagou esse, agora eu pago esse, É. e aí a gente foi meio assim. Até hoje acaba sendo assim. Por isso que eu falei desse cartão em conjunto e tal. Ah, a gente saiu pra comer. Ah, você pagou a outra, ah, você paga essa. Então a gente acaba tá se organizando assim, mas eu não acho que talvez seja a melhor opção, Na ponta entendeu? do lápis, vocês não sabem se tá em igualdade. Não sabe. É, Assim, o que também não é um problema, né? Eu acho que não existe uma regra para geral para todos os casais. Mas eu acho que, de repente, é importante a gente entender o que é melhor pra gente. É continuar fazendo isso de cada um paga uma vez e a gente não sabe o que cada um tá gastando de fato, ou ter ali alguma coisa em conjunto que a gente vai pagando depois dividindo 50-50. Não sei, é uma coisa que a gente ainda tá se adaptando nesse começo pra achar aí a melhor forma. mais ou menos funciona assim, né? Hoje, esse final de semana a gente foi no restaurante, ela me chamou do lado e falou assim, lindo, minha fatura tá imensa, você faz essa? Aí eu fiz essa, e aí a gente vai assim. Semana que vem inverte, né? Quando virar o cartão, aí eu pago. Exato. Mas qual é o melhor jeito? Então, não tem melhor jeito. Eu vou falar alguns que são os que eu costumo atender, os mais comuns. Quando tem só um cônjuge que trabalha, geralmente, ele paga tudo. Tem casais que geralmente o homem paga as contas fixas da casa e a esposa fica, eu vou trocar de sofá, eu vou comprar uma air fryer, eu vou fazer as coisas de casa. Tem casais como que a gente tentou implementar, que foi o nosso começo, com percentual. Então, 50% da minha receita vai para pagar essas despesas em comum e 50% fica livre. Qual que foi a questão que a gente chegou e por que não deu certo pra gente? A gente tinha uma diferença salarial muito grande. Ele ganhava muito mais do que eu. Então, 50% dele livre era muito maior do que os meus 50 livre. Então, quando a gente ia num restaurante mais caro, a gente dividia a conta, 250 para ele não era nada, 250 para mim significava muito dentro do valor que eu tinha disponível. Eu falei, pra gente não tá funcionando. Então, quando tem uma disparidade de salário, chega um momento que fica complicado. Você falou, não, vamos sentar e vamos reorganizar de novo, porque não tá justo. A gente não é um casal, a gente não quer construir tudo junto. Então, pra gente, foi mais justo a gente optar por juntar os salários, pagar tudo em comum, depois cada um ficar com o mesmo valor. Então, acho que não tem certo ou errado, é tentativa e erro. Então, nesse começo, cada um paga um pouco, só que você não sabe se você tá pagando mais ou menos que ele. Você não sabe quanto Exato. que ele ganhou esse mês, você não sabe quanto que ela ganhou esse mês, como é que tá esse peso. Então, é importante que vocês realmente coloquem no papel e vão tentando ver qual estratégia melhor se encaixa. Se tiver renda muito desproporcional, esse negócio de percentual não costuma dar certo. A não ser que o homem fale assim, não, mas aí quando a gente vai no restaurante mais caro, que eu sei que você não consegue, eu pago. Então, mas aí quando você começa a abrir muitas concessões, talvez aquele modelo não seja o mais ideal para sua vida. Então, é tentativa. Eu recomendo começar pelo que deu certo comigo, que eu acho que talvez seja um dos mais fáceis, mas precisa muito da colaboração dos dois. Não posso ter gastos que eu coloco que não são do casal, então tem que ter uma transparência muito grande. E eu tenho uma renda que é um pouco variável também. Então, tem mês que eu ganho um valor, tem mês que eu ganho outro. E isso tá na planilha. Então, o mês que eu ganhei, sei lá, 15 mil, a gente vai poder gastar um pouco mais no próximo mês. No mês que eu ganhei 8, a gente vai ter que se apertar. Então, quando tem uma renda que não é CLT, que não é certinho, fica um pouco mais complicado. Que é o meu Por isso que eu caso, por trabalho com o exemplo. mês à frente, porque aí eu sei quanto que eu posso gastar, que é com base no mês passado. Mas para eu chegar nesse patamar, eu tenho que organizar as finanças, conseguir pagar tudo, deixar no 0 a 0, ter uma sobra financeira para conseguir colocar esse plano dali em diante. Muito bom. A gente vai agora, então, para o quadro Desabafa. E aí eu vou pedir, Débora e Bruno, para vocês contarem pra gente algum perrengue que vocês já tenham passado juntos envolvendo dinheiro. Assim, o maior perrengue que a gente passou financeiramente, eu acredito, né? Foi quando a gente começou ali, logo no começo, na mudança mesmo de fato, que a gente se mudou, ainda tentando prever, né, quais seriam os novos custos, como que a gente faria ali para pagar tudo isso. E aí, cara, mudança, a gente já sabe como que é problema, entre aspas, né? Porque chega, na realidade, putz, tem que fazer um negócio no banheiro, tem que ajustar sei lá o quê, tem que arrumar sei lá o quê, e vão criando novos gastos que não tinham sido previstos, né? E aí,
o grande ponto ali focal foi o que é realmente essencial para a gente fazer no apartamento quando a gente está entrando, né? Meu, vamos comprar um sofá, vamos comprar uma cama, esses obviamente são essenciais, né? Mas o que mais que a gente coloca, elenca nessa lista de essencial? Porque o que é essencial para mim, meu, minha casa antes de mudar com a Linda era minimalista ao total, assim, eu Mas aí tinha... era demais também. 3 copos. Não, É de homem. gente, Eu não tinha, assim, nem TV pra vocês terem uma ideia. Então, assim, o que é essencial pra mim é diferente pra dela. A gente tem que realmente chegar nesse mínimo músculo comum ali, né? Isso que foi o mais difícil, eu acredito, pra gente, né? Dá um exemplo de coisas essenciais, Débora. Tudo. deixa eu pensar uma coisa que... Ah, vai. A gente entrou com o baú da cama, com o colchão e tal, não sei o quê. Eu queria a cabeceira da cama. Pra mim era Super essencial. essencial. Pra ele, não. Só que, assim, nosso apartamento é gelado. E, assim, eu tenho mania de dormir de barriga pra baixo, às vezes a mão embaixo do travesseiro, e a parede era muito gelada. Eu falei pra ele, meu, eu quero a cabeceira. Ele, mas não é essencial. Mas eu falei, pra mim é essencial a cabeceira. E aí, sempre fica nesse impasse, porque, assim, o meu essencial nunca é essencial pra ele. E comprou a E aí, cabeceira? comprei, tá lá. Com conversa, tudo se resolve. Foi no dinheiro em Mas- conjunto do casal ou foi na sua parte? Eu vou falar sobre isso também. Desde o começo a gente falou, né? Vamos ver de fato o que é essencial e a gente compra junto. E o que eu não achar que é ele, né? Não achar que é essencial e você quiser, você compra. Então, meio que a gente tá fazendo isso, assim. Por exemplo, a cabeceira eu comprei. Porque eu tava enchendo o saco, eu queria a cabeceira, então eu comprei a cabeceira. E cortou no meio, claro, ele fica sem cabeceira, né? Porque é o mais justo. Só coloquei do meu lado, ele tá sem cabeceira. Então, eu acho que foi isso, assim, achar esse denominador comum do que era prioridade da mudança ou não. Que pra mim era tudo, pra ele era nada. Agora, por exemplo, outro ponto também, pillow top. Pra mim, não é essencial pra cama, mas pra ela é. Eu falei assim, ó, faz o seguinte, compra o de solteiro, você coloca na metade do de casal que a gente tem o colchão, e aí você fica no pillow top, eu fico Não, esse assim, o que eu acho que é importante também é a gente achar o que de repente ele fala, eu não gosto, por exemplo, uma vez ele falou, eu não gosto de colcha. Eu gosto, eu tinha na minha cama de solteiro, mas se ele não gosta, e pra mim, assim, tanto faz, podemos achar um edredom bonito e colocar o edredom, ok. Mas, por exemplo, a cabeceira era uma coisa que eu queria e que ele não fazia questão. Mas, assim, pra mim, eu achava muito importante ter. Então, ele acabou falando, tá, pega a cabeceira. Mas, assim, pillow top, eu tinha na minha cama de solteiro. Ele não gosta. Então, assim, eu acabei abrindo mão por enquanto. Por enquanto. Com rancor. Porque ele não gosta muito, mas assim, pra mim, eu amo dormir no pillow top. A partir do momento que você dorme no pillow top é outra vida, assim. Mas ele não gosta muito, então eu acabei deixando o pillow top pra lá. E aí eu acho que é isso também, a gente entender o que funciona também como casal, né? É entender o que é importante pro outro e o que você já faz. O que eu posso abrir mão e o que eu não Isso. posso. Só que vocês têm que fazer essa lição de sentar juntos, elencar tudo que vocês querem e dar ordens de prioridade. Então, isso aqui o Bruno não faz questão, vai ficar com a parte pessoal da Débora. Isso aqui eu acho que faz sentido a gente ver, mas que ordem que vai entrar? Eu acho que como foi muito rápido o relacionamento de vocês, 5 meses, 2 meses já morando junto, então em 3 meses de namoro já foram morar juntos, vocês não conseguiram fazer esse planejamento. Zero. E pra vocês talvez não seja essencial. O meu caso foi bem diferente. Eu peguei um apartamento na planta, eu fiquei 1 ano reformando. Esse mês dá pra fazer o banheiro, esse mês dá pra fazer a cozinha. Quando tava tudo pronto, que eu fui casar, e aí eu fiquei 6 meses sem sofá, fiquei 1 ano sem mesa, porque o que era principal pra mim era ter a cozinha e ter um lugar pra dormir. E a gente tava junto nessa, então pra gente não tinha problema. Não tinha problema se a gente colocava um colchão no chão e assistia a TV no colchão. Mas é tudo conversado. Então, como ela trabalha em casa também, ela quer ter a casa mais organizada.
Pra mim, eu ficava o dia inteiro fora, chegava em casa pra dormir, o importante é que a gente tinha nosso cantinho lá, que tinha um conforto pra dormir e tava tudo certo. Mas isso é de conversa. Então, como foi tudo rápido, não dava pra vocês se organizarem como eu me organizei, de fazer as coisas com calma. Talvez num próximo passo, ó, a gente tá morando de aluguel, mas no próximo eu quero um apartamento próprio. Então, vamos pensar como que a gente vai fazer isso? A gente vai comprar na planta, vai pagar 3, 4 anos. Aí já é outra conversa. Aí dá para ter um planejamento, porque eu tenho prazo. Quando eu não tenho prazo, eu não consigo planejar. Eu vou fazendo as coisas, o que dá para fazer, às vezes nem o que não dá, você pega um dinheiro ali, outro ali emprestado e vai fazendo. O importante é tentar não entrar em dívidas, porque se vocês já começarem um relacionamento em dívidas, e não tiver uma conversa, a tendência é que isso vá aumentando. E aí a gente tem muitos casos de separação por conflitos financeiros, porque uma parte não aceita o que a outra parte faz. Então, foi tudo muito rápido, mas a partir de agora que vocês têm a casa, que tá tudo bonitinho, dá para começar a se planejar. Então, vamos pensar talvez em filhos. A gente vai conseguir ter nesse apartamento, tem um quarto a mais, ou a gente vai ter que mudar? Vai ficar mais caro o aluguel? Vamos tentar planejar isso? Como que eu consigo uma renda extra para esse objetivo? Ou como que a gente consegue diminuir o custo hoje para que a gente consiga guardar mais para esse objetivo? Mas tem que ter essa conversa. Eu sei que vocês estão fugindo um pouco, é começo de relacionamento, mas é importante para ser um relacionamento duradouro e confiável. Sabe o que eu tô pensando aqui? Como a gente mandou invite já e não conseguimos fazer de fato, eu acho que a gente precisa acionar a Nai e colocar ela nessa conversa também para ser mediadora ali. Eu acho Pode que ser. dessa forma funcionaria, talvez. Funciona, eu É, acho justo. É o papel do psicólogo, quase, né? Exato. Quando alguém olha de fora, é mais fácil. Parece que é tão Verdade. óbvio a gente saber quanto o outro ganha ou quanto o outro gasta, mas ter essa conversa sozinho às vezes atrapalha. Então, um planejador financeiro CFP pode ajudar os casais. Exatamente. Até vocês marcaram no invite e não aconteceu essa conversa, nunca é prioridade. É sempre mais legal a gente ir para um restaurante jantar do que a gente falar sobre dinheiro, porque eu sei que eu vou brigar porque ela gastou com isso, que eu não concordo. Então, quando tem uma terceira pessoa no meio, e essa semana, igual o psicólogo, porque ela falou, essa semana a gente vai ter que sentar com a Nai para debater as contas, como é que vai ficar? É um compromisso. Sim. Então, no primeiro momento, como eu falei, pode ser importante. É o start inicial. Daqui a pouco, daqui 3 meses que vocês estão com as contas organizadas, 6 meses que a gente fez um planejamento dos próximos passos, daqui eu consigo andar para frente sozinho. Eu já tenho uma ideia, eu tenho uma base, eu tenho números. Então, a gente já consegue, a gente já tem esse relacionamento, eu já sei o que é importante para ela, sabe o que é importante para mim. Mas para começar, pode ser preciso sim uma terceira figura, porque isso vai aproximar vocês, porque não vai ser o embate. Pode ser uma conversa gostosa, a gente começa com a parte boa, de falar sobre sonhos, planos, objetivos, o que é importante para cada um. E aí, devagarzinho, a gente vai entrando na parte das despesas, como que é a renda de cada um, como que a gente vai conseguir se organizar. E se não der certo, a gente troca. Então, acho que com uma terceira pessoa, realmente, fica mais fácil para quem tem um pouquinho de dificuldade nessa comunicação inicial. E essa terceira pessoa você pode encontrar no site da Planejar, planejar.org.br. Busque um profissional CFP. Tem lá disponível profissionais que atendem os clientes e podem ajudar. Exatamente. Como a gente trabalha com investimentos, tem muita gente que vai através de um escritório de investimentos, de um banco, querendo todo esse serviço. Não é todo profissional que é qualificado para isso. Quem trabalha com investimentos, muitas vezes tem viés só de investimentos. Então, procure um profissional mais qualificado, que se especializou, que conhece os outros ramos que também são importantes. Gestão de riscos, que o Bruno falou, sucessão. Se eu tiver um filho, se a gente se separar, como é que fica? Que regime que eu caso? Faz sentido eu fazer um contrato de namoro? A minha família tem dinheiro, a dela não tem. Então, assim, são coisas que a gente não dá importância no dia a dia, porque a gente acha que o amor é mais importante que tudo. Mas, no fim, quando separa alguma coisa, a briga é grande. Então, se a gente conseguir organizar desde o começo, com um profissional adequado e capacitado, é o melhor dos cenários. Já que você falou, posso tirar uma dúvida? Claro. Sobre essa questão do contrato de namoro. Eu tenho uma amiga que se mudou recente também e eles fizeram um contrato de namoro. E até que ponto é importante? Precisa fazer? Não é essencial? Eu tô nesse mood, assim. Que ela falou, não, tem que fazer, é importante e tal. E aí eu fiquei, tá, mas É será que que é depende de realmente cada um, importante? né? Então, por exemplo, se a família dele ou dela tem muito dinheiro e depois o outro pode alegar que estavam em união estável, que precisa dividir alguma coisa. Ah, eu já tinha esse apartamento antes dele chegar, mas aí ele foi morar comigo. Aí ele pode achar que metade do apartamento é dele. Se eu fizer um contrato de namoro, eu deixo muito bem claro que isso aqui é meu, é antes do namoro e a gente não tem o intuito de formar uma família, como
Então, depende muito da situação, mas tem aí é casos só que é se importante tem, sim. algum bem, por exemplo, um apartamento, alguma coisa assim ou Ou às não? vezes a pessoa é um empreendedor, é um empresário, pode ser que ela tenha um nome sujo, que aconteça alguma coisa que fuja do controle, e você tem que responder pelas dívidas da pessoa também. É Uhum, justo? Então, como eu sei que ele é um empresário, ele mexe com dinheiro, eu não quero dívidas, então eu vou fazer um contrato de namoro, porque se acontecer alguma coisa, eu não tenho que responder com os meus bens pessoais. entendi. Então, acho que vale uma análise mais detalhada, talvez até um advogado especialista, se você tem alguma coisa antes, ou se a sua família tem, e você queira se proteger para evitar problemas E se futuros. você tem uma união estável e tem esse contrato de namoro, a união estável ela sobrepõe ao contrato de namoro ou você consegue justificar por meio desse contrato? Não dá para ter união estável e contrato de namoro. Então, geralmente, quando a pessoa tá querendo morar junto ou tá há muito tempo junto, ela já faz um contrato de namoro para não caracterizar a união estável. A partir do momento. União estável não tem regras definidas. Se o juiz entendeu que vocês querem constituir uma família, que vocês já estão morando juntos, que vocês têm objetivos em comum, isso é união estável. Por mais Uhum. que não esteja assinado no papel. Então, E aí, tem união que. estável caracteriza a comunhão parcial Comunhão já tudo. parcial. Isso tem que dividir tudo, inclusive as dívidas. Então, se você quer evitar problemas, estou conhecendo a pessoa, não sei como vai ser, não sei os hábitos financeiros dela, não sei como que é a família dela, não sei as intenções, vamos fazer um contrato de namoro? E aí depois a gente pensa numa união estável, pensa num casamento, pelo menos eu tô me resguardando nesse momento que eu não conheço, eu tô conhecendo, tô 5 meses com a pessoa, conheci ela aqui por trás, o que que ela é, como que foi o passado dela, eu não tenho essa certeza. Então, um contrato de namoro é muito bem-vindo em muitos casos. Ainda não está popularmente conhecido, mas eu acho que com o passar do tempo isso vai se tornando mais comum. E o contrato só se encerra quando tiver um outro contrato que sobreponha, como uma união estável formal ou um casamento. Isso, ou que tenha uma data de término. Dá para colocar no contrato Gente, já pensou? uma data de Aí a término no gente vai contrato fazer de polêmica. É namoro. um É. outro nível de planejamento esse. Eu quero namorar só até Relação o ano que comercial. vem, depois eu penso o que eu faço. Depois a gente termina. Muito bom. Acho que isso trouxe ótima pergunta, porque eu acho que ninguém conhecia esse contrato, né? Sim. As pessoas sabem do que você Eu não falou. sabia também. Essa uma amiga minha fez, aí ela falou, não, tem que fazer. Aí eu, tem que fazer? Nem sabia que existia, já tem que fazer? Então. É quase um acordo pré-nupcial do casamento, né? Sim. Eu acho que. E a gente está acostumado, a gente está falando sobre isso, de casar todo mundo em comunhão parcial de bens. Mas quando a gente vai lá no quarto, a gente nem sabe o que é uma comunhão parcial de bens. É automático, eles colocam comunhão parcial. Eu nem sei o que É até significa. sugerido, né, pelo juiz, pelo É meio que cartório. obrigatório. Se você não falar aqui que você quer outro regime, então vai o entrar padrão na ali. comunhão parcial. Mas você analisou, a pessoa tem coisa antes, foi constituído junto, vocês compraram um carro juntos enquanto vocês estavam namorando, que vai ficar em nome da pessoa. É importante a gente se atentar a isso. É claro que ninguém pensa casando em separar, mas na hora de uma separação, se a gente não escolheu muito bem o regime, se você não fez o contrato de namoro, isso pode acabar pesando bastante para um dos lados. Acho que eu queria trazer uma questão, quando você falou das dívidas, até que ponto as dívidas são do casal e até que ponto a dívida é de quem constituiu a dívida? Então, se a gente for casado no regime de comunhão parcial de bens, que é o que a maioria é casado, você responde solidariamente pela dívida do cônjuge. Então, hoje, se o Bruno é organizado financeiramente, a Débora contraiu uma dívida e ela não conseguir pagar, o Bruno tem responsabilidade para ajudá-la nesse pagamento. Por isso que é importante a transparência e falar sobre dinheiro mesmo, sobre o valor, quanto ganha, quanto gasta. Ainda entrei no cheque especial. Poxa, será que eu não consigo pegar um consignado pela minha empresa que sai mais barato do que um cheque especial? Será que ao invés de entrar na dívida do cartão de crédito, a gente não consegue fazer um refinanciamento do carro para pegar uma dívida mais barata? Porque a dívida é do casal. Apesar de ser for comunhão universal, eles respondem juntos por isso. Então, é importante este acompanhamento e a gente vê se não tem outras opções que são um pouco mais em conta do que o LIS, o rotativo do cartão de crédito, são dívidas muito altas. Então, se a outra pessoa tem um conhecimento financeiro maior, ou às vezes ele pode te emprestar dinheiro. Então, esse mês eu não consegui, eu tive o imprevisto, gastei um valor a mais, não vou conseguir. Em vez de eu pegar um dinheiro emprestado, um crédito no mercado, será que meu cônjuge não consegue me emprestar o dinheiro? A gente faz isso em casa de vez em quando. Amor, esse mês tive que comprar 5 calças sociais pro trabalho, não consegui, não vai dar. Eu falei assim, beleza, eu te dou R$ 500 lá, R$ 600, e aí a gente se organiza, você me paga R$ 100 por mês. Então, ter essa conversa é importante, porque a dívida
é do casal, tá? Então, se vocês estão morando juntos, se vocês não têm contrato de namoro, é como se fosse regime de comunhão parcial de bens. Então, se a Débora ou o Bruno, a partir desse momento, contrair dívida, isso pode ser dos dois. Me veio uma dúvida aqui, falando sobre esse assunto, que é assim, a gente parcela ou não parcela as compras? E qual é a parcela, por exemplo, vou comprar, por exemplo, uma calça. Eu parcelo essa compra ou parcelo só se, não sei, por exemplo, compra do mercado. Eu parcelo, não parcelo? Tem alguma forma de saber se parcela ou não Acho que parcela? contas essenciais que você... Falando sem juros, tá? Assim, Sim. só pra... Compras essenciais que tem que fazer todos os meses, eu não costumo parcelar. Eu Então, falei o isso mercado pra eu não ele. parcelo, porque o mês que vem eu vou ter que ir no mercado de É. novo. Se eu parcelar, vai virar uma bola de neve. Açougue eu não parcelo. Então, esse tipo de conta que você vai ter recorrência, não parcela. Agora, eu quero comprar uma televisão. 2.000, 2.500, parcelo. Dá para parcelar e entrar lá no meu custo do fixo do mês, o valor da prestação, 200, 300, 500 reais cabe, eu parcelo. Então, bens mais caros, de valor que vai durar mais, você pode parcelar e não tem problema. Agora, consumo, coisas diárias que tem todos os meses, esse tipo de despesa, não parcela. Tá. Muito bom. Vamos agora para o Conselho de Ouro, então. Eu vou pedir, Débora e Bruno, para vocês darem uma dica para quem está começando agora a dividir teto, boletos, vida. Conversem. Essa é a dica. Conversem muito desde o início ali. E, cara, sinceridade, confiança, eu acho que isso é a base de todo relacionamento. Então, chega junto com a sua parceira e conversa, seu parceiro e conversa, sabe? Coloque na mesa tudo que você tá passando, qual que é a sua situação atual, porque não adianta, se você omitir ou, cara, não falar naquele momento, pode ser que mais pra frente isso venha à tona e venha à tona num momento pior, né? Então, conversem, essa é a minha dica. Sim. É isso, Naira? Acho que o Bruno fez muito bom uso da palavra. Acho que conversar é muito importante. Entender os hábitos das pessoas e falar de números. Então, como que é o seu hábito de consumo? Você gasta muito? Você é a pessoa mais mão de vaca? Você economiza muito? Então, é importante conhecer para que a gente consiga chegar num denominador comum. E a gente fala sobre números mesmo abertamente. Então, quanto que você ganha? Quanto que eu ganho? Como que você acha que seria... legal a gente fazer com as contas fixas. Realmente, 50% para cada, uma proporção do salário? Ou não, tá muito discrepante. Vamos achar um outro método, esse de juntar os salários e pagar... Você acha justo? Porque muitas vezes a pessoa acaba aceitando, mas ela não acha justo. Isso vira motivo de briga lá na frente. Então, o acerto, o tentar e errar e falhar, vai acontecer com todo mundo, é normal. Mas ter isso aberto antes de começar seria muito importante para evitar brigas desnecessárias. Muito bom. A gente vai agora para o quadro Perguntas do Público. Se você tiver perguntas para mandar aqui para os planejadores financeiros que participam com a gente dos podcasts, escreva no Planejar para a Vida, no nosso Instagram. A gente tem uma pergunta do Daniel, que é: meu parceiro acha que controle financeiro é coisa de rico. Como mostrar que é importante mesmo ganhando pouco? Quem me dera, né, que fosse um problema de rico. Na verdade, o problema está mais nas famílias de baixa renda que não têm esse planejamento e não têm educação financeira. A gente não aprende na escola, voltando a esquisito. Então, é importante que todo mundo se organize. Não é para rico. Acho que até para as pessoas que estão começando agora é ainda mais importante. Então, coloque tudo na ponta do lápis. Quanto que você ganha? Qual a sua despesa fixa? Quanto que você tem de variável para gastar? Pensa na aposentadoria, dedica 5, 10% de quanto você ganha para você lá na terceira idade. Tenha um plano de saúde, tenha um seguro de vida. Naira, mas é caro. Faz um temporário, R$100, R$50. Então, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem. Educação financeira e planejamento é para todo mundo. Quem não se planeja, entra em dívida. Então, isso acaba se tornando muito pior a longo prazo. Então, é uma conversa para todo mundo tem que ter um planejador para chamar de seu, Thaís. Muito bom. Gente, queria agradecer a generosidade de vocês compartilharem histórias, abrirem a vida real de vocês. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Obrigado, foi muito bom, gente, de verdade. Obrigada, Naira, por Foi um ajudar o casal a conversar mais, né? Acho que muita gente que ouviu a gente vai se inspirar. Já anotei aqui no meu bloquinho mental várias dicas aqui pra levar. Com certeza. Então, ter uma conversa é essencial, caderninho, planilha. Débora, a gente vai ter que entrar nesse método. E contrate alguém, se você tem dificuldade de falar sobre dinheiro, contrate alguém especialista para ajudar e fazer esse meio de campo entre o casal.
É isso, gente. Não tente fazer sozinho. Você pode ter muitas informações que vão te ajudar na sua organização financeira, mas a ajuda de um profissional pode fazer a diferença e pode ajudar a facilitar essas conversas, como a gente disse. Continue acompanhando a gente, indique esse episódio para casais que você conheça. Assista a gente lá no Spotify, no YouTube. A gente tem outras temporadas também com outros temas. E fique com a gente. Uma boa conversa pode resolver tudo. Planejar para a vida, quem se planeja tem futuro.